Boa noite, turma! Live surpresa para fazer um comentário incrível desse livro aqui. Como falar em público e encantar pessoas, do Dale Carnegie. Eu estava relendo esse livro e sabe quando bate aquela vontade de compartilhar com outra pessoa? Foi o que aconteceu agora. Inclusive eu quero começar essa live com a frase do capítulo que eu reli. Não temos nada a temer além do próprio medo. Anota isso aí. Não temos nada a temer além do próprio medo. É o seu medo que te impede de você conquistar os seus objetivos, conquistar aquela sua vontade de vencer o medo de falar em público. Inclusive é o seu medo que faz você perder todas as oportunidades que você perdeu até o momento. E essa live aqui vai ser para fazer breves comentários sobre o que eu acabei de reler desse livro. Fechado assim? Vão entrando aí, pessoal, e já vão falando de onde vocês estão, que localidade vocês estão, de que região. Um abraço para todos vocês, viu? Turma, algo que me impressionou bastante nesse capítulo aqui foi uma breve história que o Dale Carnegie, o autor desse livro, ele falou. E você sabe, história sempre conecta. Você que me segue aqui e está aprendendo sobre oratória e comunicação, sabe que histórias conectam. E ele começou contando uma história a respeito de dois garotos que eles cresceram num lar onde o pai era alcoólatra. E o pai fez muita coisa ruim na vida deles. Não sei se você já passou por uma situação como essa, se tem algum familiar que é viciado em álcool. Esses dois garotos passaram por uma vida muito difícil ao lado do pai que era alcoólatra. Eles cresceram, cada um foi para o seu canto, e depois de muitos anos um psicólogo foi fazer uma entrevista com esses dois para saber o que tinha acontecido com cada um. E nessa entrevista ele percebeu que os dois irmãos, eles eram totalmente diferentes um do outro. Tomaram rumos diferentes na vida. Mesmo pai, mesma criação, mesma situação difícil. E sabe o que mais impactou o psicólogo? É que quando ele perguntou para esses dois adultos que sofreram pela mesma situação com o mesmo pai, ele perguntou assim para os dois: o que te fez ter essa vida? O que te fez tomar as decisões para você ter a vida que tem hoje? E um detalhe, um dos meninos, ele decidiu ter uma vida totalmente longe do álcool, fez tudo o contrário que o pai fez. Uma vida saudável, cuidou dele mesmo, não tinha vícios. E o outro garoto que cresceu, ele repetiu todo o comportamento do pai. Viciado, cheio de problemas na vida, culpando tudo todos. E o psicólogo perguntou: o que fez você tomar essa decisão? Os dois responderam a mesma coisa. O que você pode esperar de mim com a criação que eu tive? O que esperar de mim diante do pai que eu tive? E olha o que o autor fala aqui. O resultado dessa pesquisa. Não é o que acontece com você ao longo da vida que faz diferença, mas sim a forma como reage a cada circunstância. Todo ser humano na mesma situação tem a possibilidade de escolher como vai reagir, e essa reação pode ser positiva ou negativa. Vocês observam? Os dois tiveram a mesma criação, mas a forma como eles viram, perceberam e decidiram seguir a vida é que fez a diferença. A reação pode ser positiva ou negativa. Vamos trazer isso aqui para a oratória? Algumas pessoas não falam em público, têm medo de falar em público, porque passaram por alguma situação traumática, seja na infância, na escola, e essa situação causou um impacto emocional na pessoa, e ela decidiu ver pelo lado negativo. Ou seja, eu não vou mais falar em público para passar por essa situação. E outras pessoas que passam por situações ruins ao falar em público também decidiram pelo contrário. Elas pensaram assim: quer saber? Eu posso melhorar. Essa circunstância serviu para que eu melhore. Então sempre vai ser como você percebe uma situação. Ao falar em público,
Como é que você dá significado a uma situação, a um erro? Poxa, eu organizei tudo na minha cabeça, nada saiu como eu queria, eu vou desistir disso. Oratória não é para mim, oratória é dom. Eu sempre conto para os meus alunos a minha situação. A primeira vez que eu decidi falar em público, eu cometi o erro de memorizar todo o texto. Eu acreditei que memorizando todo o texto daria certo. E o que aconteceu? Quando eu disse o primeiro olá, boa noite, eu esqueci tudo. E eu entrei em desespero, comecei a gaguejar, as pernas começaram a tremer. E para mim aquilo foi uma situação vexatória, vergonhosa. Eu vi os outros me olhando assim, com aquela dó, sabe? Aquela pena de, puxa, que pena que isso está acontecendo com o Rony. Eu desci dali todo envergonhado, não tinha mais o que falar mesmo, porque tudo eu tinha esquecido. E o que eu fiz com essa situação? Eu mudei a percepção sobre ela. Ao invés de pensar, eu nunca mais vou falar em público, eu nunca mais vou passar por essa vergonha, isso não é para mim, oratória é dom mesmo, as pessoas já nascem com isso. Ao invés disso, eu fiquei com uma raiva e transformei essa raiva em uma solução. Eu saí daquela situação colocando em meu coração a seguinte afirmação: eu vou me esforçar todo santo dia para nunca mais repetir isso e para me tornar um dos melhores comunicadores que eu puder ser. Ah, Rony, você já tinha toda essa mentalidade forte, você já sabia as técnicas, você já sabia que era assim que você tinha que pensar. Não, eu só fiquei com raiva mesmo, eu fiquei com tanta raiva que eu não me permiti passar por essa situação de novo. Eu queria realizar o sonho de subir em um palco, falar com as pessoas, falar para as pessoas e nunca mais passar por essa vergonha. E treinei bastante, me esforcei bastante. E hoje, como vocês podem ver, eu sou professor de oratória e comunicação. Eu ajudo as pessoas. Por quê? Porque eu dei um outro significado. Se aquele Rony lá do passado tivesse dado um significado negativo, isso não é para mim. Talvez eu nunca seria professor de oratória. É certeza que eu nunca faria essa live. Cuidado com o significado que você dá. E aqui nesse capítulo desse livro, o Dale Carnegie, ele fala sobre alguns pontos do porquê as pessoas temem falar em público. E eu quero que você vai me dizendo aí se você se identifica com algum desses pontos. Eu vou ler cada ponto para você e eu quero que você me diga se isso se identifica. Vamos dar um nome aqui para essa live? Vamos falar assim para essa live: superando o medo de falar em público, ou como superar o medo de falar em público. Vamos dar esse nome para essa live. E o que as pessoas temem quando o assunto é falar em público, turma? Chuta aí para mim alguns. Eu quero ver se vocês acertam. Chuta para mim o que você considera ser um dos temores das pessoas ao falar em público. Depois eu vou ler, hein? Vai escrevendo aí. Mas o primeiro que o Dale Carnegie coloca é o medo de si mesmo. Vocês acreditam nisso? O medo de si mesmo. Como assim, professor? Pessoal, eu dou diversas mentorias para muitos alunos. Muitos são empresários, médicos, advogados e todos têm um problema em comum: a percepção que eles têm sobre si mesmos, sobre a apresentação deles. Então, eu não sei se já passou na sua cabeça, antes de falar em público, você pensou assim: putz, por que eu fiz isso? Por que eu aceitei essa oportunidade? Por que eu aceitei fazer essa palestra? Por quê? Você fica se questionando e com medo de você. Você fica com medo de errar, medo de esquecer, de dar um branco. Você fica com medo de não passar a informação do jeito que você queria. É um medo constante sobre si mesmo. E esse é um dos temores que o Dale Carnegie fala que a maioria das pessoas tem e que atrapalham elas de falar em público. Você tem esse medo? A Miriam colocou aqui: medo das pessoas acharem que o assunto dela é desinteressante. Miriam, acontece demais. Eu já dei mentoria para muitos alunos que eles tinham assuntos e eles falavam assim para mim: Rony, meu assunto não é interessante. Como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou usar técnicas de oratória para as pessoas se interessarem por esse assunto? E eu falei para eles: olha, não existe assunto chato na oratória. Anota isso aí você também. Não existe assunto chato na oratória. Existe orador chato. Existe orador sem paixão, sem vontade, sem técnicas. Anotaram? E isso é verdade, Miriam.
Muitas pessoas têm medo de o assunto não ser interessante, mas aqui você já aprendeu, não existe assunto desinteressante, existe orador desinteressante. Segundo ponto, reflexões a respeito do passado. Isso daqui acontece muito também. Em muitas mentorias com alunos, alguns deles me falam assim: Rony, eu passei por uma situação vexatória na escola, no ensino fundamental, no ensino médio ou na faculdade, e eu nunca mais quero repetir isso. Então, essas reflexões a respeito do passado, do que aconteceu, e você tem medo de acontecer novamente, isso impede as pessoas de falar em público. É um medo que tira a vontade delas de fazer uma apresentação. Você passa por isso? O Carlos aqui, fala Carlos, um abração. Meu maior medo é esquecer o assunto. Esse ponto também. As pessoas têm medo de passar pelo que eu passei, de dizer um oi, boa noite e esquecer tudo. E sim, isso acontece, mas a questão é como você vai lidar e como você vai perceber essa situação. Terceiro, preocupação com o que os outros pensam. Me diz aí quem tem esse medo. Esse daqui está disparado assim, ó, um dos primeiros. A preocupação com o que os outros pensam. Você se questiona o tempo inteiro. E se falarem mal de mim? E se pensarem mal sobre mim? Se começarem a rir? Tem muita gente que tem medo das outras pessoas ficarem caçoando, rindo. Mas algo que eu já vou adiantar para você. Esse medo, essa preocupação do que os outros pensam de você é muito mais um medo seu do que em si uma verdade sobre os outros. Ah, não vem dizer que tem gente que não ri e que não torce contra a gente. Tem gente que torce contra a gente. Só que de verdade, a proporção que você dá não é isso tudo. Entendem? Não é isso tudo. A maioria do medo só está na sua cabeça. Eu sempre falo o seguinte exemplo. Quem aqui já foi para uma palestra ou um evento? Me diz aí, diz assim, eu já fui para uma palestra ou um evento. Me responde agora, você que foi. Quando você foi para esse evento, você guardou lá sua caneta, seu caderno, seu papel. Você pegou essa caneta, esse papel, para ir lá no evento, ficar julgando a pessoa, ficar anotando assim, ó, quero ver se ele é perfeito ou perfeita na oratória. Eu vou anotar todos os erros dessa pessoa. Você foi lá para fazer isso? Ou B, opção B, você foi lá para anotar tudo o que a pessoa tinha para te entregar. Eu acredito que é a B. Eu sempre vou para um evento para colher toda a informação da pessoa. Tudo que ela tem para me passar. Agora vamos lá. Se a gente vai para um evento para poder colher a informação das pessoas, aprender com elas, porque quando é a sua vez, todo mundo vira o jogo e agora todo mundo quer te julgar. Isso não existe. Essa preocupação com o que os outros pensam é muito mais sobre você, sobre a percepção que você constrói do que sobre os outros. É você que coloca na sua cabeça que as pessoas vão te julgar. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga? É porque você já se julga o tempo inteiro. Quando eu falo em algumas mentorias para alguns alunos, essa afirmação que eu vou dizer agora para vocês, eu sempre digo assim, segura o soco aí, segura o soco agora. Mas o seu verdadeiro medo é que as pessoas pensem sobre você o que você mesmo já pensa sobre você, o que você mesmo já se condena. Então é como se você olhasse para as pessoas e quisesse colocar assim, lá no olho delas, no fundo do olho delas, um espelho. É você se julgando o tempo todo. Faz sentido agora? Internalize o seguinte, as pessoas vão para um evento ou as pessoas vão ouvir você falar em público, elas querem colher o melhor de você. Elas estão ali para aprender com você. Neste exato momento que vocês estão aqui nessa live, vocês estão comigo para colher um máximo de informações. Vocês não estão aqui torcendo contra mim. Se eu chegasse nessa live pensando que todo mundo aqui está querendo ir contra mim, é apenas uma percepção minha, é um pensamento meu. Então cuidado para que você não lance sobre o olhar dos outros, sobre as expressões dos outros, um medo que é apenas seu. Um julgamento que é apenas seu sobre você. 1, 2, 3, 4, quarto ponto que ele colocou aqui. Falta de preparação, turma. A falta de preparação
é um dos maiores problemas para você falar em público. Porque quando você não se prepara, você tenta falar no improviso, a tendência de dar ruim é alta, tá? Desculpa aí de falar, mas se você é uma pessoa que quer viver de improviso, fiquem atentos aqui, hein, pessoal? Se você é uma pessoa que quer viver de improviso, não vai dar bom. E a falta de preparação, ela te gera medo, porque você não tem domínio do conteúdo e você não tem domínio da estrutura. O que eu sempre digo aqui para os meus alunos, anotem esses 2 pontos. Se você quer falar bem em público, você precisa da preparação. E dentro da preparação, nós precisamos ter domínio de conteúdo e domínio de estrutura. Domínio de conteúdo e domínio de estrutura. Como assim, Rony? O conteúdo que eu vou falar eu domino? De ponta a ponta eu domino esse conteúdo? E como eu vou passar início, meio e fim? Como é que eu vou introduzir o discurso? Como é que eu vou desenvolver? E como eu vou fechar? Você tem domínio dessas estruturas? Se sim, ok. Se você não tem esse domínio, então você vai se sentir desconfiado para falar em público. Você não vai se sentir confiante. Outro ponto. Falta de coragem de tentar coisas novas. Muitas pessoas negam a oportunidade de falar em público porque elas não querem sair da zona de conforto. Ai, não. Tá bem aqui. Eu não vou fazer isso, não. 50 pessoas? Tá maluco apresentar para 100 pessoas? Não dá para fazer isso, não. Então a pessoa não quer se desafiar. Ela não quer ir além. Ou às vezes a pessoa está acostumada a fazer uma apresentação apenas ali no trabalho. 5 pessoas, 10 pessoas, tá ok. Ela não quer ir além. E o último ponto. Falta de encorajamento vindo dos outros. Aqui eu vou pedir para você tomar um cuidado. Porque quando você é muito apegado à crítica ou elogio dos outros, a sua tendência é sempre ficar paralisado. Então toma cuidado com esse outro medo aqui, que é você não ter o encorajamento vindo de outras pessoas. Antes eu queria falar em público e sempre ter esse encorajamento. Ah, que as pessoas me apoiem, que as pessoas me ajudem. Não vai nessa, não. Foca na mensagem, foca em você e entregar o seu melhor para as pessoas. Não fica esperando o elogio nem crítica dos outros. Por quê? Se você cai demais diante das críticas, é porque você está apegado demais ao que o outro pensa. Você não tem a sua identidade firme, fixa. Você se conhece? Você sabe quem você é? Você sabe dos seus valores, dos seus princípios? Quando você tem uma identidade muito forte, firmada, você sabe quem você é, você não cai em críticas e nem em elogios. Os dois podem te paralisar. Mas vamos para a crítica, que todo mundo gosta de elogio. Vamos olhar para a crítica. A crítica é a que mais paralisa. Se você se ofende com as críticas, anota isso, se você se ofende com as críticas, é porque de uma determinada forma você ainda está muito apegado aos outros. Você ainda está muito apegado ao que o outro pensa de você. E se qualquer pessoa falar qualquer coisa de você e isso te desmorona, significa que você não tem uma identidade sólida. Eu estou fazendo uma sequência de lives lá na outra rede e vocês não fazem ideia do que eu já fui chamado lá. Teve gente que me chamou de tudo que é coisa. E tem perfis assim com os nomes bem estranhos. E me criticaram de tudo que é jeito. Mas eu mantive ali a live tranquilamente. Não me ofendi com ninguém, porque quem vai me ofender se eu sei o que eu sou? Quem vai me ofender se eu tenho a minha identidade muito fixa? Se eu tenho os meus resultados em mente? Se eu sei quem eu sou como profissional e pessoa? Tem um outro ponto aqui que eu ia esquecendo. Volta só um pouco lá naquela da preocupação. Preocupação não, a falta de preparação. Lembra que eu falei sobre falta de preparação? Tem um detalhe aqui que eu não posso esquecer, que também é um erro da maioria das pessoas. Olha o que ele diz aqui. A sensação de pânico que surge quando achamos que é preciso trabalhar mais na apresentação ou que é melhor simplesmente descartá-la. Isso também te impede de falar em público. Perfeccionismo. Você se prepara, passa um tempo inteiro se preparando e aí quando chega perto da apresentação você pensa assim, é melhor descartar isso, acho que não tá bom não. Eu acho melhor me preparar mais. Eu vou avisar fulano que me convidou e vou dizer assim, olha fulano, eu até queria apresentar, sabe? Mas é porque ainda não tá bom não, ainda não tá perfeito não, eu tenho que treinar mais.
eu tenho que estudar mais. Meu amigo, isso daí vai te deixar numa estaca zero. Isso vai fazer você perder muita oportunidade, porque o tempo inteiro você quer estar super preparado. Isso não existe. Enquanto que uma pessoa menos capacitada que você, tecnicamente falando, de estudos, ela está metendo a cara com um pouco que sabe. Ela está fazendo live aqui, está fazendo live no YouTube, sei lá, em outras redes. Ela está fazendo com um pouco que sabe. E você está aí o tempo inteiro fazendo o quê? Ainda não está bom, ainda não está preparado, preciso melhorar. Como é que você vai saber o que vai melhorar se você não faz? Se você não se apresenta? Anotado isso, eu tive que voltar porque eu não posso esquecer esse ponto, os perfeccionistas. E aqui o autor, ele dá alguns conselhos para que você resolva esses problemas. Vamos só recapitular eles aqui que eu falei para vocês. Medo de si, reflexões a respeito do passado, preocupação com o que os outros pensam, falta de preparação, falta de coragem para tentar algo novo. Se você se identifica com algum desses pontos, me diz aqui. Falta de encorajamento vindo dos outros. Rony, como é que eu vou lidar com isso? O autor dá algumas dicas. Olha só. Tenha em mente que os outros têm os mesmos medos que você. A Miriam comentou aqui, a falta de coragem para tentar algo novo. É isso que está te impedindo? Que bom que você tem essa consciência. Agora é você olhar, sentar, refletir e ver o que você pode fazer diante disso. Mais um ponto que ele falou aqui. Tenha em mente que os outros têm os mesmos medos que você. Olha que legal. Eu achei essa dica aqui sensacional. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que o medo é só nosso. Que só a gente tem medo de falar em público, que só a gente tem medo de errar. E não, todo mundo tem. Todo mundo tem esse medo. E quando você olha pela perspectiva de que está todo mundo no mesmo barco, você cria mais coragem para falar. O Carlos aqui disse que é a falta de preparo. A falta de preparo é a mais simples de se fazer, Carlos. Primeiro é se preparando, estudando bem e treinando muito. Já já eu vou passar esses conselhos aqui. Segundo ponto que ele orientou, tente analisar de que e por que você tem medo. Sabia que a gente não tem essa consciência? Se veio o medo de falar em público, você tem que só refletir um pouquinho, pensar, colocar num papel e olhar por quê. De que eu tenho medo e por que eu tenho medo. Anota, de que eu tenho medo? Sei lá, de errar, de vacilar e virar meme. Tem muita gente com esse medo também. Mas agora me explica por quê. Quando você chega na parte do porquê, você vai ver que não faz sentido esse seu medo. É algo que você está criando da sua cabeça. Outro conselho, descubra em si mesmo uma compulsão por falar. Essa dica para você resolver esses problemas é muito boa. Lembre-se de que você tem coisas mais importantes a dizer e quer comunicá-las. O que eu estou fazendo hoje aqui, eu abri essa live do nada. Eu estou seguindo essa regra aqui, ó. Descubra em si uma compulsão por falar. Quando você descobre em você uma compulsão por transmitir a sua mensagem, você vence o medo de falar em público. Eu li esse conteúdo, eu reli na verdade, relembrei assuntos, ele me impactou novamente e eu tive uma compulsão para falar com vocês isso aqui e não pensei duas vezes. Mandei mensagem lá, 8 horas hoje, uma live para comentar sobre esses pontos do livro. E abri a câmera e estou fazendo. Descubra essa compulsão em você. Crie a compulsão em você por compartilhar aquilo que você estuda, compartilhar o seu conhecimento, que muitas pessoas precisam dele. Outra dica, esteja preparado. Carlos, falta de preparo se resolve com preparação. Inclusive, algo que eu sempre oriento, pessoal, é treinar em voz alta. As pessoas ficam só treinando mentalmente a apresentação e elas não treinam, não fazem simulações da apresentação, elas não treinam em voz alta. Então o cérebro não vai entender, internalizar o conteúdo ou internalizar a forma. A outra dica aqui, eu vou puxar a sardinha para mim agora. Faça um curso de oratória. E agora eu vou puxar a sardinha para mim.
O Dale Carnegie está falando aqui para você, um dos mestres do relacionamento interpessoal e da comunicação, ele está dizendo, faça um curso. Em breve, eu vou abrir a minha nova turma de oratória, 100% online, ao vivo. Você vai aprender de maneira prática técnicas para você fazer exposição, fazer apresentações com confiança, vencer o medo de falar em público. E olha, você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. É 100% online e 100% ao vivo. Os encontros são semanais, tem 2 meses de duração. Quando você faz um curso de oratória que tem um profissional especializado te dando orientações, fazendo mentoria com você e te auxiliando na hora de falar em público, a sua evolução é muito mais rápida. Então tá aberto aqui o convite para você. Se você tem interesse, já manda um eu quero lá no direct e a minha equipe fala com você para você saber mais sobre esse curso e garantir a vaga na próxima turma. Eu já estou com uma turma aqui, daqui a pouco eu vou mandar um feedback para eles, porque toda semana eles passam por um desafio de gravação de vídeo. Eles passam por desafios de oratória que tem que aplicar no dia a dia. E daqui a pouco eu vou passar um feedback para outra turma. Então, se você também quer passar por esse desafio, se você quer aprender técnicas para falar melhor em público, já manda um eu quero lá e já já a gente busca você e te passa as informações. Amigo da Comportagem tem desconto do curso? A gente pode ver lá, Carlos. A gente vê lá. Próximo, apresente-se. Nada substitui isso. Eu sempre falo para os meus alunos logo no início do curso. Nunca negue palco. A regra é NNP. Anota essa regra aí. NNP. Passou uma moto ali. NNP. Nunca negue palco, nunca negue oportunidade. Por quê? Porque você aprende a falar em público falando. Toda vez que você nega uma oportunidade, você está criando um sistema, um hábito no seu cérebro. Eu estava lendo um livro, não sei onde ele está aqui. Está bem aqui, ó. As 16 leis do sucesso. E uma dessas leis é falando sobre autoconfiança. E o autor disse que procrastinação, medo de falar em público, não se expor, tudo isso é um mecanismo que você cria um hábito. Você procrastina porque criou o hábito de procrastinar. E o seu cérebro sempre vai fazer o quê? Ele vai respeitar. Eu tenho medo, o Antônio falou aqui, eu tenho medo de gaguejar. Normal. E a parte de gaguejar pode acontecer por diversas situações, principalmente emocional e realmente o medo e falta de controle da ansiedade. Mas uma hora ou outra a gente gagueja, Antônio. Não tem esse medo. O que eu estava falando aqui sobre o livro das 16 leis do sucesso? Se você foge de uma oportunidade, ou seja, nega a oportunidade, o que vai acontecer? O seu cérebro grava aquilo. Opa, neguei uma segunda oportunidade. O cérebro gravou. Ele está criando um mecanismo de fuga. Você está criando um hábito de fugir o tempo todo. Vai chegar um momento na sua vida que qualquer oportunidade que aparecer já vai ser automático. O cérebro nem vai te exigir tanto. Ele só vai fazer assim, ó. Não quero. Você vai se tornar especialista em pedir desculpas. Você vai se tornar especialista em dar desculpas para não aceitar oportunidades. É isso que você quer? É isso que você quer na sua vida? Perder a oportunidade o tempo todo? Colocar no seu cérebro um mecanismo gravado, habituado a perder oportunidades? Eu acredito que não. Então, se você não quer, já anota essa regra aí. NNP ou NNO. Nunca negue palco ou nunca negue oportunidades. Fale apenas sobre assuntos que conhece muito bem, temas nos quais você é especialista. Não vá querer falar em público sobre algo que você não domina. Você vai passar vergonha. Eu abri essa live agora aqui, tive pouco tempo de preparar o meu roteiro, só que eu domino esse conteúdo. Eu posso ler o tópico e já vem diversas experiências, diversas técnicas, diversos temas. Por quê? Porque eu dedico a minha vida a isso. Eu dedico a minha vida a estudar sobre isso. Então é óbvio que eu tenho controle do conteúdo. E se eu tenho controle do conteúdo, eu tenho mais segurança. Mais segurança faz eu me expor mais. Mais exposição me dá ainda mais habilidades. Tá vendo como é um ciclo virtuoso? Isso aí, Miriam, já anotou aí, NNP ou NNO. Outros pontos aqui do livro. Daqui já dá pra gente fechar a live, olha só. Para dominar a arte de falar em público,
o mais rápido possível. 4 coisas são absolutamente especiais. Então você que chegou agora na live aqui, já pega papel e caneta, porque o autor vai te dar 4 dicas para que você domine o mais rápido a arte de falar em público. Isso daqui tá de graça para você. Eu vou te passar agora quais são esses 4 passos. O primeiro passo: comece com um desejo forte e persistente de falar e se conectar com o público. Parece algo simples? Vou repetir para você. O primeiro passo para você vencer o medo de falar em público: comece com um desejo forte e persistente de falar e se conectar com o público. Você precisa ter um desejo intenso de querer falar. Quando eu errei, lembra da minha história? Que eu tentei memorizar tudo, cheguei lá, esqueci tudo, desci, passei vergonha, mas eu coloquei um desejo intenso de que um dia eu falaria em público do jeito que eu estou falando agora aqui. De que eu venceria esse medo do julgamento, de que eu venceria meus temores, meus tremores, que eu tinha tremor na voz, no corpo. Coloquei um desejo intenso. Você precisa colocar um desejo intenso no seu coração de querer se conectar com as pessoas. Se você não tem esse desejo intenso de mudança, esquece. Do que vai adiantar o professor Rony te ensinar técnica se você não quer aplicar? Se você não tem aquela ânsia, sabe? Aquela paixão, aquele desejo de ir lá e colocar em prática. Então, o primeiro passo, tenha esse desejo. E seja persistente nesse desejo. Ele até comenta outro ponto aqui. Cultive entusiasmo por essa oportunidade. Concentre-se nos benefícios. Essa dica é sensacional. A maioria das pessoas nega a oportunidade de falar em público porque, ao invés de se concentrar nos benefícios, elas se concentram no quê? Me diz aí, turma. Na catástrofe. Nossa, e se eu aceitar essa oportunidade e der ruim? E se eu aceitar essa oportunidade e eu perder minha credibilidade? Ao invés da pessoa pensar nos benefícios, olha só, se eu aceitar essa oportunidade, eu serei mais visto, lembrado, reconhecido, eu vou conquistar objetivos. Então muda a sua percepção. Ao invés de pensar na catástrofe, crie um desejo intenso e pense nos benefícios de você falar em público. Pense no que a capacidade de falar de maneira mais convincente fará por você, tanto pessoal quanto financeiramente. Pense nas mudanças que pode ocorrer na sua vida social, nas amizades, na influência que você terá, na liderança que você terá na sua empresa, na sua casa. Olha todos os benefícios de você aceitar uma oportunidade de falar em público. Então já agrega isso aí. Quem anotou nunca negue palco, nunca negue oportunidade, coloca bem embaixo dele: criar um desejo intenso por falar em público, por transmitir a minha mensagem. E aí anota pelo menos 5 benefícios que você terá por se expor ao falar em público. 5 benefícios, não catástrofe. Faz esse exercício aí. Outro ponto. Anota o passo 2 agora. Passo 2. Tá todo mundo anotando aí? Me diz, pessoal, quero que vocês interajam comigo. Passo 1 já anotamos. Passo 2. Conhecimento profundo. Esse aqui é que resolve o teu problema, Carlos. Rony, o meu medo é a falta de preparo. Como é que eu faço isso? Domine o seu conteúdo. Sobre o que você fala ou sobre o que as pessoas esperam de você no seu trabalho. Ah, eu não quero ser palestrante, como é que eu vou dominar um assunto? Você pode dominar a técnica, o conhecimento necessário para atuar na sua área. Dentro da sua empresa, o que os seus superiores, o que a empresa espera que você domine? Domine isso e domine bem. A ponto de quando te chamarem para falar em público lá dentro da sua empresa, você saiba falar com muita segurança. É conhecimento profundo, não é conhecimento raso. Se hoje você puxar um papo comigo e começar a perguntar coisas sobre a oratória, eu tenho a segurança de te responder. Você tem essa segurança de responder ao outro sobre o seu assunto? Ele comenta aqui: o conhecimento em todos os detalhes sobre o seu tema que você vai abordar. Quando você domina esses detalhes, você sentirá a vontade de falar em público, porque você vai saber exatamente o que vai dizer.
Um dos piores erros é as pessoas não saberem o que vão dizer. Eu vou lá falar para a pessoa, eu vou passar um feedback, eu vou passar uma informação e eu não tenho início, meio e fim estruturado. Você precisa ter clareza sobre a estrutura. E aqui diz, tenha uma mensagem, depois pense em si mesmo como o mensageiro que vai transmiti-la. Ele dá essa orientação. Primeiro foca na mensagem, não foca em você. Quando você está focado em si mesmo o tempo todo, você esquece de transmitir o seu conhecimento para o outro. Você esquece de ser generoso. Quando você olha demais para o seu ego, para você, porque eu, porque minha imagem, porque se eu errar, porque isso, porque aquilo. Quando você pensa demais em você, você esquece da mensagem e anota isso. A mensagem é maior que o mensageiro. A mensagem é mais importante que o mensageiro. Você é apenas um canal, entende? Você é um canal de transformação. É o que o conhecimento, ele passa por você. Ele atinge outras pessoas. Quando você foca na mensagem, na transformação que isso vai causar na vida de quem você ama ou das pessoas que estão te ouvindo, você tem uma atitude de amor ao próximo. Eu sempre digo isso. Meus alunos aqui já têm na memória essa frase. Aprenda a comunicar-se bem. Sabe por quê? Quando você se comunica bem, você está aplicando, está atuando, você está agindo com amor próprio e amor ao próximo. Porque quando eu me comunico bem, eu estou cuidando da minha imagem. Quando eu me comunico bem com o outro, eu estou cuidando do outro. Então tenha esse conhecimento profundo. Mas quando tiver o conhecimento profundo, pensa no outro. Pensa na mensagem, não em você. A hora que você focar na mensagem, você vai ver o quão importante ela é. E que será até um crime você ficar calado e não transmitir a sua mensagem. Imagina se eu fico calado aqui e não transmito esse conhecimento para vocês. Seria um crime eu não transmitir esse conhecimento para vocês e ajudar vocês a falar em público. E terceiro, anotaram já os 2 pontos? O primeiro que eu falei para vocês... Vamos recapitular aqui. O primeiro que eu falei para vocês... Desejo intenso. Você tem que ter um desejo intenso por querer falar em público. Segundo ponto, conhecimento profundo. Você precisa dominar o conteúdo. Isso te gera mais segurança. Terceiro ponto, confiança. E o terceiro ponto, ele está totalmente ligado ao quarto ponto. E já eu digo qual é o quarto ponto. Mas no terceiro ponto o autor diz assim: para desenvolver a coragem diante do público, haja como se já fosse corajoso. Sabe por que essa dica aqui é sensacional? Porque você não precisa ficar esperando ter coragem. Você pode ir mesmo sem coragem. Claro, treine, vai treinar, vai dominar o conteúdo. Mas quando vier aquele medo, que é normal, vier a ansiedade, vai lá. Fecha os olhos, respira profundo, entra no seu personagem e entrega o seu conteúdo. Esses dias eu estava refletindo muito a respeito de uma característica muito incomum. Ela é bem comum em todos os melhores comunicadores. Sabe qual é? Ousadia. Anota isso. Tenha ousadia. Se você não tem ousadia, dificilmente você vai se tornar um bom comunicador. Porque a ousadia é melhor do que a coragem. Muitas vezes você não vai ter coragem de se expor, você não vai ter coragem de aceitar um novo desafio, uma nova responsabilidade, só que você é ousado e vai. Você é ousada, Miriam, e vai. A ousadia é um dos critérios preciosos para se tornar um bom comunicador. Porque ousadia é ir mesmo com medo. É você ir mesmo não tendo 100% daquela autoconfiança ou coragem. A coragem você ganha com o tempo. Já pensou se eu estivesse esperando coragem para começar? Eu nunca estaria aqui. Eu fui ousado. Eu errei na ousadia, acertei na ousadia. Não fiquei esperando pela coragem 100%, não. E quando ele fala aqui que para você desenvolver a coragem, você precisa, diante do público, agir como se já fosse corajoso, aqui entra muito também a linguagem corporal. Rony, por dentro eu não estou me aguentando, está muito ruim, mas ajusta o corpo, alinha seu corpo.
Transmita autoconfiança, olhe nos olhos das pessoas enquanto vai falar, fale de maneira devagar para que as pessoas entendam a sua mensagem. É o que a Amy Cuddy, uma das maiores especialistas do mundo em linguagem corporal, é o que ela fala, ela sempre orienta. Não finja até conseguir, finja até se transformar. E esse conselho é precioso. Porque quando você finge até conseguir, já consegui, então vou voltar a ficar desleixado. Já consegui mesmo. Já perceberam que tudo aquilo que a gente consegue, a gente para de ter vontade sobre aquilo? Agora, quando você se transforma, você quer mais transformação. Você se vicia em transformação. Assim como as pessoas se viciam em fugir de falar em público, você vai se viciar em transformar a vida das pessoas. Então não finja até conseguir. Eu vou fingir até um dia conseguir isso. Não, finja até se transformar. E todo dia você se transforma. E quando eu falo sobre fingir aqui, não confundam e nem pervertam a frase. Eu não estou dizendo para você fingir ser aquilo que não é. Nossa, o Rony está ensinando aqui que a gente tem que fingir aquilo que não é. Não é isso. O que você quer se tornar? Um bom comunicador. Um comunicador autoconfiante. Então vai nessa visualização. Ao invés de você falar em público com a visualização derrotada de que você não vai conseguir conquistar isso, vai de um outro jeito, muda essa catástrofe e começa a imaginar a sua apresentação já como um comunicador que você sonha ser. Então não é fingir o que você não é. É justamente você mentalizar aquilo que você sonha ser. Eu mentalizei o que eu estou fazendo hoje aqui. Eu mentalizei me comunicar dessa forma. Não foi fácil, foi difícil pra caramba. As pessoas acham que por eu ser professor de oratória, eu nasci com um dom. Eu tive essa habilidade. Eu sou introvertido, eu era extremamente tímido. Não me relacionava bem com as pessoas. E estou aqui, com muito treino. E aí vem o quarto passo, que eu já dei a deixa aqui para vocês. O quarto passo ele está totalmente ligado ao terceiro, que é sobre autoconfiança. O quarto passo é, o autor até fala, se você esqueceu tudo que eu te falei até aqui, se você esqueceu todas as outras dicas, mas lembrar dessa, já basta. Olha qual é. O jeito infalível de desenvolver autoconfiança ao falar em público é falando em público. O único jeito de você alcançar a autoconfiança para falar em público é falando, se expondo. Quem não sabe nadar ou quem não sabia nadar, aprendeu a nadar como, turma? Aprendeu a nadar no pensamento, lendo livro? Comprei 30 livros aqui, 60 livros sobre como nadar melhor. Vem em mim que eu sou o Michael Phelps. É assim? Você vai aprender a nadar lendo livro? Mas aprender técnica é importante. Mas se você não cai na água, cai na água. Vai para a arena da vida. Os heróis de verdade são aqueles que estão na arena da vida, lutando, suando, guerreando. E aqui a quarta técnica, a quarta dica é treine, treine, treine. O quarto passo é você treinar muito. Você precisa treinar exaustivamente e repetir. Anota esse tripé que eu sempre falo para os meus alunos. Os melhores comunicadores, eles possuem o quê? Disciplina, prática constante, tolerância com o processo. Disciplina de você fazer mesmo quando não quer. Não quero treinar hoje. Eu não quero apresentar. Eu não quero treinar para essa apresentação. Vai e treina. Prática constante, se você não faz todo dia, ou pelo menos repete isso diversas vezes durante a semana, é difícil você conseguir se desenvolver. Neste exato momento que eu estou fazendo essa live com você, eu estou exercitando minha oratória. E daqui a alguns anos, por fazer essa prática de gravar lives, eu estarei melhor em lives. A Miriam comentou aqui, preciso melhorar nesse ponto da linguagem corporal. Fazer com que a minha mensagem seja condizente com os meus gestos. No curso de oratória, eu treino e desenvolvo isso. A gente tem uma parte lá só de linguagem corporal, então já fica a dica. Entendido esse ponto? O quarto passo? Treine, treine, treine. Se exponha gradativamente. Você não precisa. O Rony falou para eu me expor.
Então eu vou me inscrever num evento para 1000 pessoas. Não seja maluco também, entenda o que eu estou falando. Se exponha gradativamente. Primeiro faça um comentário para 1, 2 pessoas. Se inscreva num clube do livro. Você que é de igreja, classes bíblicas. Classes bíblicas te ajudam muito nessa exposição. Você tem que debater, você tem que comentar sobre algo do estudo bíblico. Clube do livro, vocês têm que debater a respeito do livro. Então se inscreva em clubes do livro, onde você possa conversar e debater sobre esse assunto. Ah, eu não conhecia um clube do livro. Não tem clube do livro aqui perto. Faz online. Ah, mas eu não sei onde tem online. Pelo amor de Deus, então cria você. Só para de desculpa. Ah, eu não conheço o clube do livro. Cria você, chama algumas pessoas. Vamos debater alguns livros aqui? Vamos criar um grupo no WhatsApp e se encontrar uma vez por semana ali online mesmo. E aí a gente discute sobre esse livro e vai e comenta, se exponha gradativamente. O medo nasce da falta de confiança. Anota isso. O medo nasce da falta de confiança. A falta de confiança nasce da falta de treino. Quando você tiver ensaiado o suficiente, o medo vai desaparecer. Ah, mas eu não vou me sentir ansioso. Normal, turma. Vou falar uma coisa para vocês. Os melhores comunicadores, eles possuem ainda ansiedade até hoje para falar. Aquelas borboletas no estômago existem para sempre. Uma certa ansiedade ou nervosismo vai existir para sempre. Por quê? Toda vez que você vai falar em público, é normal o seu corpo querer disparar essa adrenalina. A questão é como você enxerga essa adrenalina. Se você enxerga ela como uma oportunidade para te preparar para falar em público ou se você vê como um desespero para você fugir. Voltando aqui ao assunto, é a percepção que você dá. Então treine, se desenvolva, se exponha, porque a confiança vem com o treino gera confiança, você vai se expor muito mais. Hoje eu me sinto mais confiante aqui na live, porque eu estou fazendo mais lives. E olha só, parece até algo, nossa, mas que gênio! Não tem nada de genialidade não, é só você repetir, é só você fazer. Se eu que era tímido e travado para conseguir falar meu nome, e tô fazendo uma live aqui com vocês, por que você não vai conseguir falar bem em público? E eu quero fechar essa live com uma frase aqui do próprio livro. Escuta essa frase. Os fracassos em si têm pouco ou nenhum significado. A única coisa que devemos aproveitar de cada um deles e de qualquer sucesso é a forma como o recebemos e o que fazemos com ele. Anotou? Se é fracasso, se é sucesso, é você quem vai dar esse significado. Qual significado você está dando agora para as situações que estão acontecendo com você? Qual significado você dá para aquela oportunidade que aparece? Se o significado é, não vou fazer porque eu vou errar, não vou fazer porque vai prejudicar a minha imagem. Olha o significado catastrófico. Agora, quando você recebe uma oportunidade e pensa no seguinte, olha que oportunidade incrível de conquistar as pessoas, de influenciar pessoas, de transformar a vida delas com o conhecimento que eu tenho. Olha que mudança de percepção. Pense sempre dessa forma. Trabalhe a percepção da sua mente sobre você, sobre a sua mensagem. E lembre-se sempre, foco no outro. Foco na mensagem, porque a mensagem é maior que o mensageiro. E quando você internalizar isso, nada vai te impedir de você transmitir a sua mensagem para as pessoas que você ama e para as pessoas que importam. Gostaram da live? Me diz aí, anotaram muitos pontos? Eu estou ansiosíssimo aqui, feliz demais, porque não teve como eu segurar esse conhecimento. Reli esse livro e me deu essa vontade de compartilhar com vocês. Turma, um abração. Até a próxima, talvez seja uma live do nada também, ou então uma live aí já bem programadinha para vocês, com alguns conteúdos. Abraço, turma. Até mais.